tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Comunitária. Está no ar mais um programa TV Bancários, também disponível no portal bancariosdf.com.br. Eu sou a Janaína Scartazini e estou aqui com o Eduardo Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, para falar hoje sobre a importância da organização no local de trabalho, focando nos dirigentes sindicais. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas sobre esse processo do sindicato, que é um dos mais importantes, além do próprio dirigente sindical, a questão do local de trabalho. Com certeza. Mas, antes de debater e responder as perguntas, vamos entender melhor sobre esse assunto. Confira o vídeo. Bancárias e bancários do Banco do Brasil, da Caixa e do BRB já podem se inscrever como candidatos nas eleições para delegados sindicais, cujo mandato será de 1 ano. Os interessados devem ser sindicalizados e pertencerem à base territorial do Distrito Federal. O prazo mínimo de filiação é de 6 meses. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário específico no site do sindicato. Acesse bancariosdf.com.br para participar da eleição. Clique em Inscrição Online. Digite seu CPF. Preencha os dados e envie. Lembre-se que as inscrições vão até o dia 31 de julho. As eleições estão previstas para ocorrer entre os dias 3 e 21 de agosto. O processo eleitoral será conduzido por representantes do sindicato nas unidades. O representante de base é imprescindível para a organização nos locais de trabalho, pois dinamiza a atividade sindical, a resolução de conflitos e auxilia na construção de campanhas coletivas, dentre outras atividades relativas a empregados e empregadores. Legal esse vídeo mesmo, bem explicativo. Então, Eduardo, como acontecem as eleições dos delegados sindicais previstas para agosto? Sim, a eleição do delegado sindical é um processo que nós temos em função da própria convenção coletiva, ou seja, nesse caso nós temos só nos acordos coletivos do Banco do Brasil, da Caixa e do BRB. Nós não temos para todos os bancos, como os bancos privados, por uma questão de negociação. É uma reivindicação histórica, né, que a gente tenha condições de trabalhar observando o próprio local de trabalho, que como os bancários não são uma fábrica única, né, são vários locais, então é importante que a gente tenha essa possibilidade de olhar, de ter ouvidos e bocas em todos os locais de trabalho. Em Brasília, por exemplo, nós somos 45 dirigentes, alguns liberados e outros não para a atividade sindical, né, porque nós temos uma atividade executiva de 14 membros e temos outros que estão visitando os locais de trabalho. Mesmo assim, visitar mais de 1000 locais de trabalho em uma semana é quase uma tarefa impossível. E por isso a gente sempre entendeu que também as pessoas no local de trabalho sabem exatamente o que elas estão sofrendo. Não adianta a gente ter o conhecimento, a formação para ser um diretor de sindicato, mas se não tiver um delegado sindical na unidade, não adianta muito. O nosso estatuto, por exemplo, ele permite eleição de delegados sindicais em todas as unidades, mas se não tiver a garantia legal, ou seja, por acordo coletivo ou por convenção coletiva, a gente não tem como colocar pessoas em risco, né? Então essa é uma situação que a gente preserva bastante, mas a eleição, neste momento, então, todo ano a gente renova, é apenas para Banco do Brasil, Caixa e BRB. Só os bancos públicos, no caso. Só bancos públicos, porque onde a gente tem alguma garantia efetiva de sejam respeitadas essas pessoas como representantes do sindicato. Entendi. Mas e quem pode ser eleito para delegado sindical e quem pode votar? Olha, todos os trabalhadores no local de trabalho, a gente permite que votem, independente de ser sócio ou não do sindicato. É evidente que nós gostaríamos que todos fossem sócios. Algumas pessoas de vez em quando têm algum motivo para não ser sócio, financeiro ou político, ou que tem medo de ser sócio do sindicato e ter retaliação do chefe. Então a gente não obriga todo mundo a ser sócio, evidentemente, mas todos podem participar das eleições fazendo voto. Agora, para ser candidato a delegado sindical, o homem ou a mulher tem que ser sócio do sindicato pelo menos 6 meses anteriores. É a mesma regra para ser dirigente sindical. E aí ela
vai colocar o nome à disposição. Nós estamos aí até o dia 31 de julho para que as pessoas façam inscrições. Após esse período, aí nós começamos a fazer um calendário de eleições em cada local de trabalho, onde há candidatos. Então, tem uma regra para o Banco do Brasil, que é um para cada 80, e aí a cada 50 a gente também pode fazer alguma divisão, mas não é um por unidade, como é previsto na Caixa e no BRB. Então, o Banco do Brasil, o acordo que o Banco do Brasil permitiu é pior do que o da Caixa e do BRB. Mesmo assim, a gente consegue dividir bastante essas vagas gerais de Brasília para tentar cobrir o maior território possível. Então, tem alguns delegados sindicais que tomam conta de mais de um local. E após esse período de eleição, aí a gente marca uma data de posse e a partir desse período a pessoa vai fazer o exercício efetivo da sua atividade. Entendi. Então, até dia 31 de julho agora podem se inscrever esses bancários que estão há pelo menos 6 meses sócios do sindicato. Muito legal. Está acabando o tempo. Se eu fosse os bancários, já corria logo. Já temos vários candidatos. Já tem vários candidatos. Legal. E quais são os deveres desses delegados sindicais? Sim, o dever, olha, pelo que está no Estatuto do Sindicato, é uma coisa que a gente até abrange mais, é a pessoa estar bem informada sobre os assuntos, ser um elo de ligação entre o sindicato e a categoria, trazendo informações para o dia a dia do bancário, que nem sempre, normalmente a empresa que dá as suas informações e não passa o que efetivamente o sindicato atua ou como a gente pensa, né? Então, se deixar, o banco vai todo dia mandar um comunicado, mas só olhando o lado dele, só com uma face da história, né? E o delegado tem a capacidade e o dever de estar informando bem os trabalhadores do local de trabalho e também informar a direção do sindicato dos problemas que estão acontecendo para que a gente possa atuar, né? Ele tem os limites de atuação, então a direção do sindicato tem outros limites que a gente consegue conversar além da dependência onde ele trabalha, né? Na diretoria ou numa superintendência, para poder buscar melhorar as condições de trabalho do dia a dia. Então ele não negocia, o delegado sindical não negocia salário, ele está sempre observando a questão das condições, né, do local de trabalho. E se houver alguma afronta, algum ataque a algum indivíduo, aí a gente deve ser informado. Certamente. E as atividades desses delegados se restringem apenas ao local de trabalho ou não? Não. Nós entendemos que os delegados sindicais podem atuar em diversos momentos, principalmente na mobilização de diversos locais, né? Normalmente, quando a gente está na mobilização de campanha salarial ou de campanha nacional, a gente pede às vezes até que o delegado faça um rodízio onde ele atua, para não haver nenhum conflito direto com ninguém daquele local de trabalho e não ficar marcado, né? Então não há um limite jurídico para a atuação do delegado sindical, mas é importante ele observar as regras que estão no acordo coletivo ou no regulamento do representante local de trabalho, ou que está também previsto no estatuto do sindicato, para que ele não tenha problemas de fazer alguma coisa e responder por isso depois. E a atuação desses delegados interfere na vida funcional do trabalhador bancário ou não? Como é que você pode explicar isso? Com certeza, tudo que acontece no local de trabalho, o delegado é uma visão, né, diferenciada ali, além de cipeiros ou representantes de saúde. Então ele tem ele tem que receber informações e uma formação também, para que ele tenha um olhar diferenciado sobre quando o banco ou a agência está extrapolando a lei, né? Ou seja, não está cumprindo uma norma regulamentadora, né, que fala de saúde, não está cumprindo o horário de trabalho adequado, colocando pessoas em risco, trabalhando fora da hora sem estar no ponto eletrônico ou no ponto escrito, que algumas pessoas ainda podem fazer. Então ele tem que observar se a lei e os regulamentos estão sendo cumpridos. E caso não estejam, informar a entidade. É evidente que qualquer trabalhador também pode fazer isso. Mas o delegado ele recebe uma proteção adicional jurídica e sindical
para atuar nesse caso. Poder de fiscalização, digamos assim. Exatamente, um poder de fiscalização para poder se expor um pouco mais do que os outros trabalhadores. Muito bom, ele é muito importante mesmo. E chegou a hora do quadro do programa que mostra o trabalho das pessoas nas ruas, o Pelas Ruas. E hoje vamos conhecer o Antônio Vitor, mais conhecido como Mosquito. E ele é malabarista e se apresenta nos sinais de trânsito da cidade. Veja só. Eu comecei a trabalhar nas ruas depois que eu fui demitido da empresa que eu trabalhava. Depois que eu saí dessa empresa, eu descobri que eu poderia trabalhar para mim mesmo, desenvolver uma habilidade, né, que até então para mim era impossível. Eu sempre admirei a arte circense. E depois que alguém me mostrou como faz, e aí já era, cara. Eu apaixonei e agora não consigo viver de outra coisa que não seja a minha arte, com certeza. Tem felicidade maior do que você encontrar uma criança num semáforo, ela abrir, o pai abrir a janela, a criança bater palma pra você, dar um sorriso e falar: tio, muito obrigado, parabéns, cara. É a maior felicidade do mundo. No sinal a gente tem no mínimo 2 grupos, né? As pessoas que gostam e as pessoas que não gostam da arte de rua. As que gostam, eu tenho meu total agradecimento, minha gratidão total a essas pessoas. Que Deus continue abençoando a vida delas, porque a força delas, o sorriso, o valeu, cara, o toma aqui, ou daqui a pouco eu te passo, ou, sabe, o vidro aberto enquanto a gente passa, cara, vale. Enquanto as pessoas que não gostam, peço um pouquinho de paciência, que apreciem também outros tipos de artes, porque sem a arte o ser humano é incompleto. Quando você decide ser um artista de rua, você não decide qual público que você vai receber. Ou seja, o público é amplo e a cultura que você recebe também desse público é gigante. Então, à medida que você evolui, eu acredito que é onde que eu vou estar daqui 5 anos, uma evolução maior. Mas eu tenho a agradecer, porque a maturidade que eu tenho hoje, muito dela é por minha mãe, minha família, minhas mães, na verdade, né, meus pais, meus amigos. Mas a rua até hoje me educou muito forte também. Sabe, ela vem moldando meu caráter, porque pra estar vivo na rua, cara, você tem que andar pelo certo, porque senão... Apreciem a arte, ela é feita de coração pra vocês. Valeu! Vamos entrar? Muito bom o trabalho do Mosquito, né, Eduardo? Você já viu? Você já chegou a conferir pessoalmente? Sim, ontem eu passei até no semáforo, eles estavam gravando lá, né? E é importante a gente perceber as pessoas na rua como seres humanos e não apenas como vagabundos ou pessoas que não têm o que fazer. Com Né? certeza, Então é as pessoas importante vivem disso. a sociedade entender que é uma arte e aquilo é o que ela gosta de fazer e que ela sabe fazer. Certo. O TV Bancários vai para um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Já está funcionando a Central de Atendimento Sindical. Por meio do novo canal, serão disponibilizados os serviços Conte com a Gente e Disque Denúncia. Para utilizá-los, basta ligar para 3262-9090 ou mandar um e-mail para centraldeatendimento@bancariosdf.com.br. No Conte com a Gente, o bancário poderá obter informações gerais. Este serviço estará acessível para pedidos de informações sobre assuntos de interesse da categoria, prestar ou obter informações sobre dissídio da categoria, segurança bancária ou saúde do trabalhador, agendar reuniões com o jurídico e para obter informações sobre as atividades diárias que envolvem o sindicato, entre outras demandas, como fazer reclamações ou elogios. Já no Disque Denúncia, o trabalhador poderá fazer denúncias sobre assédio moral e sexual e discriminações no ambiente de trabalho. Ao receber essas ocorrências, o sindicato garante ao denunciante a confidencialidade da sua identidade e negociará um prazo para concluir a apuração
e posteriormente avançar para o procedimento de ação sindical, se for o caso. Ao acionar a central de atendimento, o sindicato fornecerá o número do protocolo do seu contato, a fim de acompanhar a demanda. Tratando-se de assunto que possa ser resolvido de imediato, como por exemplo, agendamento de homologação, a central tomará as providências para agendar a rescisão. Os serviços da central de atendimento sindical servem para agilizar o atendimento de demandas da categoria e para dar mais segurança no trânsito interno da informação. Convênios e parcerias. Mais educação, lazer, saúde e serviços com uma série de vantagens e descontos em vários estabelecimentos espalhados por todo o DF podem ser usufruídos pelos sindicalizados por meio da rede de convênios. Os benefícios dos convênios se estendem aos dependentes dos associados. Este é mais um aspecto que o bancário deve levar em conta na hora de decidir se associar. São lojas, academias, clubes, educação, lazer, oficinas, saúde e serviços. Mais informações e novas promoções você pode acompanhar no link de convênios no site www.bancariosdf.com.br e pelo telefone 3262-9002. O sindicato também oferece aos associados a prestação de serviços do seu negociador, um programa de vantagens com atividade voltada exclusivamente para proporcionar aos seus clientes condições diferenciadas para aquisição de bens e serviços nos mais variados ramos disponíveis no mercado. O seu negociador oferece benefícios e condições adequadas às necessidades, seja de forma antecipada nos estabelecimentos parceiros ou após a apresentação da demanda de cada cliente. Quem luta, conquista. Sindicalize-se. Qual a importância de ser sindicalizado? Só com a contribuição dos trabalhadores é possível garantir a manutenção dos direitos já adquiridos, conquistar melhores condições dentro do ambiente profissional e lutar contra a precarização dos serviços bancários. Para que o sindicato se mantenha forte e tenha ainda mais poder de pressão, é essencial que os trabalhadores sejam sócios dessa entidade classista. Quanto mais filiados, mais o sindicato se fortalece para representar as categorias do ramo financeiro nas suas demandas coletivas e profissionais. Mais benefícios da sindicalização. Os sindicalizados também podem usufruir dos convênios com os escritórios jurídicos e empresas que oferecem condições especiais para os associados e dependentes em diversas áreas, como saúde, lazer, educação, esporte e cultura. Assistência jurídica. Por intermédio do sindicato, são movidas diversas ações, principalmente ações coletivas. Nas ações individuais, o sindicato disponibiliza aos associados escritórios conveniados que oferecem descontos nos honorários. São disponibilizados atendimentos jurídicos nas áreas trabalhista, civil, saúde, previdenciário e criminal. A vida não tem sentido no caminho do isolamento e do individualismo. Somar é sempre bom. Quer comprar uma TV nova ou um carro 0 km? Pretende fazer uma viagem inesquecível ou realizar o sonho da casa própria? O sindicato possui uma nova parceria que vai facilitar essas e outras necessidades dos trabalhadores. Trata-se do programa de vantagens Seu Negociador, que pode ser acessado pelo site www.vantagensbancarios.com.br. A iniciativa oferece benefícios voltados para a aquisição de bens e serviços em diversos ramos do mercado. Os bancários associados ao sindicato já podem utilizar este pacote de vantagens. Basta entrar no site e logar com o seu CPF e digitar a senha padrão 123456. Em seguida, o associado deve redefinir sua senha e atualizar seu cadastro. São vários benefícios à disposição da categoria. O principal deles é a Central Negociador, onde o trabalhador pode solicitar negociações para reduzir o valor da compra de um determinado bem ou serviço, de uma viagem a um carro. Nesse caso, o associado pagará uma taxa de apenas 20% sobre o valor da economia gerada em cada consultoria. Outro benefício oferecido pelo site é o serviço de parceiros cadastrados, que disponibilizam uma lista de vantagens pré-definidas aos bancários. Além disso, os usuários possuem benefícios do www.porumabagatela.com.br, um site de e-commerce que também oferece aos associados produtos com descontos pré-estabelecidos. Mais uma vantagem é o serviço de classificados, em que os bancários têm acesso aos bens e serviços cadastrados por outros usuários, bem como podem registrar o próprio anúncio. O programa TV Bancários está de volta, falando sobre a importância da organização no local de trabalho com o presidente Eduardo Araújo. Então, Eduardo, quais são
os direitos dos delegados sindicais? A gente já falou muito sobre os deveres, a obrigação, mas e os direitos? Vamos pensar Então, nisso. é importante uma figura que tenha esse risco, né? E essa exposição no local de trabalho, ela tem que ter direitos, né? Não só deveres, mas também direitos, que possam colocar as pessoas até numa situação mais confortável para fazer denúncias e também para poder cobrar dos gestores melhorias. Então, nós temos primeiro a estabilidade, que ela não pode ser demitida durante o mandato e também após um ano, e também a inamovibilidade, ou seja, ela não pode ser transferida autoritariamente pelo patrão sem que ela concorde, né? Então, porque às vezes o delegado sindical está atuando ali, viu muitas coisas, aí o gestor já não quer mais aquela pessoa no local de trabalho, poderia transferir para outro setor, né, sem nenhum problema. Mas no caso do delegado sindical ou de outras estabilidades, não pode. Então, esse é um direito, não pode ser transferido autoritariamente e nem pode ser demitido sem justa causa. Então, são essas garantias que a gente passa para o delegado sindical, está previsto em lei e também nos acordos coletivos, para que ele possa ter tranquilidade de atuar. De atuação. Já aconteceu de alguma vez algum banco descumprir com essas normas? Sim, nós tivemos alguns casos. Foi o caso do Banco Brasil, demitiu um delegado sindical na agência Sobradinho. Ele não pode demitir, tentou demitir por justa causa, tem que fazer uma ação, até para demitir por justa causa, tem que fazer uma ação judicial para requerer a demissão. E a gente conseguiu reverter depois dizendo que não havia motivos para aquela demissão. Então, é sempre importante ter essa parceria mais próxima do sindicato com o delegado do local de trabalho para dar essa proteção a ele também, né? Não pode só ele achar que sozinho ele vai conseguir resolver os problemas. Ele tem que estar sempre amparado pelo sindicato e pela diretoria, que tem um mandato de 3 anos. Com certeza. E daqui a pouco voltamos a falar sobre o tema importância da organização no local de trabalho, focando nos delegados sindicais. Agora vamos conferir o quadro Além de Bancário Eu Sou, que hoje vai contar a história do Denilson Postal, que é cervejeiro e bancário do Banco do Brasil há 30 anos. Veja só. Meu nome é Denilson Postai e além de bancário eu sou cervejeiro. A partir da ideia de um amigo de fazer cerveja artesanal, a gente começou a pesquisar frutos do cerrado e toda a nossa produção agora tem na composição algum fruto do cerrado. O produto ele não tem componentes químicos, é tudo feito com polpa de fruta, polpas naturais e sem aditivos químicos. Então a ideia é trazer um pouquinho do cerrado para dentro de um hobby, né, que a gente desenvolveu. E a ideia está dando super certo e está sendo bem aceita, está sendo muito procurada e muitos feedbacks muito bons a respeito do sabor e da nossa ideia de mostrar o cerrado um pouquinho para o DF e para o Brasil inteiro. Daqui a 5 anos eu devo estar aposentado, que eu estou na reta final da minha carreira, estou com 30 anos de banco e essa iniciativa teve um pouco disso, de querer fazer alguma coisa depois da minha aposentadoria como bancário. Então a ideia surgiu também desse tempo de banco e dessa reta final de carreira, para ter um hobby ou transformar nisso talvez uma coisa mais profissional daqui para frente. O site da Cerrado Beer é www.cerradobeer.com.br. Lá tem os produtos, a descrição dos produtos e a maneira de adquirir. Enfim, a gente está cada dia enriquecendo um pouquinho mais as informações dele.
Muito bom a cerveja do Denilson, né? Deu até vontade de experimentar. Você teve, Eduardo? Agora não, porque eu estou Local de trabalho. com um remedinho aí que não posso utilizar. Mas a gente está trabalhando também. Nesse momento não, né? Mas é importante que a comunidade veja os bancários como seres humanos normais, que se relacionam, que têm atividades e que não são apenas pessoas que cuidam de dinheiro ou que cobram contas ou que vendem produtos, né? Então, é por isso que a gente acha esse quadro um dos mais importantes aqui do nosso TV Bancários. Principalmente para a sociedade, como a gente estava falando anteriormente, ver o bancário como um ser humano e não apenas como um objeto que fica contando dinheiro, que fica fazendo todo esse sistema burocrático, né, do sistema financeiro. Mas, enfim, agora vamos ver os destaques da semana do Sindicato dos Bancários de Brasília. Já está no ar o resumo semanal de notícias do sindicato. A agência Itaú de Planaltina DF é interditada pela Defesa Civil e sindicato exige solução. A Defesa Civil do Distrito Federal interditou preventivamente a agência Itaú de Planaltina DF na terça-feira, dia 21 de julho, por causa de vários problemas na estrutura da unidade do banco. O transtorno é antigo e no local já foram feitos remendos, que agora provocam rachaduras nas paredes com risco de desabamento. Os diretores do Sindicato dos Bancários de Brasília e da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro-Norte, FETEC-CUT-CN, Edmilson Lacerda e Washington Henrique, respectivamente, estiveram no local nesta terça-feira, dia 21, e retornaram quarta-feira, dia 22 de julho, para pressionar a instituição bancária a tomar as devidas providências. O sindicato se reúne com bancários do Banco do Brasil. Os funcionários das agências do Banco do Brasil de Taguatinga Centro, Taguatinga Sul, Braslândia, Águas Claras, Gama e Sede 6 receberam a visita do sindicato nos dias 16 e 17 de julho. Esses encontros nas unidades do banco são realizados diariamente e têm por objetivo uma maior aproximação com os bancários. Em protesto contra demissões, bancários fecham agências na sexta, dia 17 de julho. Em mais um dia de manifestações contra as demissões imotivadas feitas pelo Itaú no DF, nas últimas semanas, o sindicato, com o apoio da FETEC-CUT-CN, retardou, na sexta-feira, dia 17, em 2 horas, a abertura das agências Personalité do banco no Parque Shopping, Águas Claras, Brasília Shopping e Iguatemi Shopping. Copa dos Bancários 2015, segunda rodada de muitos gols. Bola na rede foi o que não faltou na segunda rodada da primeira fase da tradicional Copa dos Bancários 2015, que agitou o campo da Associação Brasil no Parkway neste final de semana, nos dias 17 e 18 de julho. Foram 10 partidas de tirar o fôlego, num rendimento de 60 gols e uma média de 6 gols por jogo. Os times vencedores foram Schalke 69, Citibank, Soep Unidos FC, Caixa 2, HSBC, Raça FC, Itaú Satélite, Juvenil SA e Santander. Houve empate entre Caixa Pregos e Dínamo. O destaque da rodada foi por conta da vitória do HSBC sobre o Sampdoria, por 10-0. Em assembleia, bancários do BRB aprovam alterações no encaminhamento do PCCR. As bancárias e bancários do BRB aprovaram, na quinta-feira, 16 de julho, em assembleia realizada na sede do sindicato, as alterações no encarreiramento do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, o PCCR. As mudanças no texto foram aprovadas por um número expressivo de trabalhadores. Campanha nacional é debatida na posse de 25 novos bancários do Banco do Brasil. Os diretores do sindicato, Rafael Zanon e Vadson Boaventura, participaram da posse de 25 novos funcionários do Banco do Brasil na segunda-feira, dia 13 de julho. A cerimônia foi mais uma oportunidade de os diretores reforçarem a importância do sindicato na luta em defesa dos direitos da categoria bancária. Bancários do DF apontam prioridades para a campanha nacional 2015. A consulta foi aplicada para aferir quais as prioridades, demandas e principais preocupações da categoria bancária. Os dados obtidos servirão de base para a elaboração da Minuta Nacional de Reivindicações durante a 17ª Conferência Nacional dos Bancários, a ser realizada de 31 de julho a 2 de agosto em São Paulo. Posteriormente, o documento final será entregue à Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Entre as questões apresentadas aos bancários do Distrito Federal destacam-se os itens relacionados a emprego, saúde,
segurança e condições de trabalho. Os bancários também foram questionados sobre a regulamentação do sistema financeiro e a defesa dos bancos públicos contra a privatização e a venda de ações. Novas turmas dos cursos CPA 10 e CPA 20 recebem inscrições até o dia 31 de julho. As bancárias e bancários interessados em participar dos novos cursos regulares de preparação para o Exame de Certificação Profissional ANBIMA, CPA 10 e CPA 20, têm até o meio-dia de sexta, dia 31 de julho, para se inscrever. As aulas começam na segunda-feira, dia 3 de agosto, às 19h30. Mais informações pelo número 3262-9090 na central de atendimento do sindicato. E mais informações você encontra no site do sindicato. Acesse bancariosdf.com.br. O programa TV Bancários está chegando ao fim. Mas antes de pegar as declarações de Eduardo Araújo sobre o tema da importância da organização no local de trabalho, focando nos delegados sindicais, vamos convidar todos os bancários, Eduardo, para conferirem a Copa dos Bancários que está acontecendo até setembro. Como está essa Copa desse ano? Olha, nós vimos aí no intervalo muitos gols, né, da Copa dos Bancários, né? Na primeira semana nós tivemos placares de até 13-1, então é bem divertido lá assistir. Eu convido a todos os bancários e bancários, seus familiares também, a participarem no Clube AB Brasil, que fica ali no Parkway, na estrada Parque Vicente Pires, né, saindo de Águas Claras, sentido PNB. Fica próximo ao posto policial, né? Então é um local bem agradável, pode levar as crianças para assistir os jogos. Temos jogos sábados e domingos pela manhã, até 13h, né? Então vão lá, tem de todos os bancos, né? Então é importante ir lá e torcer também e ver que os bancários estão ali se divertindo e fazendo bastante gols, né? 13 gols. Mas agora eu acho que nessa etapa vai diminuir, porque vai ficar mais acirrado, né? Para a segunda fase eu creio que deve diminuir esses placares. Mas o importante é a gente não tá lá para competir, para ganhar, né? Mas para poder ter esse congraçamento, essa unidade entre os bancários. Com certeza. E o seu depoimento sobre a importância da organização no local de trabalho? Qual a conclusão que os bancários podem ter a partir desse tema? Olha, o local de trabalho realmente é onde acontece o dia a dia, né? O sindicato não pode atuar somente na época de campanha salarial que está se aproximando. É um momento mais crítico, mais difícil para a gente andar, mas o delegado sindical tem importância também nisso, né? Ele toma posse no início das negociações. Então ele tem que acompanhar esse processo e dar informações para a base para que ela possa estar mobilizada. Não adianta a gente fazer programa TV bancário, não adianta ter jornal, não adianta ter site, não adianta ter SMS se a gente não conseguir dialogar, sentir o dia a dia das pessoas. E o delegado sindical tem essa função muito importante de ver as coisas acontecerem, sentir a temperatura, a pressão e repassar para que a gente possa, não só as reivindicações, mas também repassar aquilo que a gente pode atuar no dia a dia e que a gente pode já corrigir de imediato. Então, termina aqui mais um programa TV Bancários. Na próxima semana estaremos aqui ao vivo às 2h30 da tarde. Para mais informações, acesse o portal bancariosdf.com.br. Até semana que vem. Tchau!